Qual o DNA do futuro? Eu sou uma daquelas pessoas que acreditou que poderia mudar o mundo. Quando eu me tornei uma atriz de TV, 20 anos atrás, eu percebi a quantidade de pessoas que se inspiravam pela minha forma de viver, de vestir, de falar. E aquilo me bateu um forte senso de responsabilidade, de que eu tinha que usar toda aquela projeção para ajudar outras pessoas. E eu comecei a organizar umas campanhas de arrecadação de brinquedos e livros infantis para distribuir em orfanatos. E aquilo deu super certo, fiquei super feliz e continuei repetindo aquilo por alguns anos. Levava grupos de crianças para o cinema, comprava mudinhas de plantas para elas plantarem, até que as crianças começaram a me pedir comida ao invés de brinquedos. E aquilo me machucou bastante, fiquei guardando aquilo e no ano seguinte eu levei comida e brinquedos. E aí o pedido se estendeu para água potável. Eu sentia que alguma coisa estava errada ali, mas eu não conseguia identificar muito o que era. E continuei repetindo aquelas ações. Cada vez mais eu tinha menos pessoas me ajudando e mais pessoas precisando. E as filas eram intermináveis. E ainda assim eu continuei repetindo aquelas ações por alguns anos. Até que eu tive meu filho Kawai. E como muitas mães de primeira viagem, eu comecei a pesquisar várias coisas sobre educação infantil, sobre inteligência emocional, neurociência. E eu encontrei uma pesquisa muito interessante, que era um estudo sobre experiências adversas na infância, que são experiências de dor, traumas, e as consequências na saúde da vida adulta. Só que esses traumas não são traumas como quebrar um brinquedo, perder um jogo de futebol, se dar mal numa prova. São traumas sérios, abusos, são violências físicas, emocionais, sexuais, abusos físicos e emocionais, prisão dos pais, separação, divórcio dos pais, violências domésticas. E elas são muito mais comuns do que a gente imagina. E geralmente as suas consequências na vida adulta são entendidas como problemas comportamentais. É aí que entra a ciência. E a ciência explica que essas experiências adversas na infância, elas afetam drasticamente a forma como o seu cérebro se desenvolve, tanto na sua estrutura mesmo anatômica, quanto no padrão de funcionamento químico. O cérebro ele é plástico, então ele é movido a estímulos. Crianças até 18 anos, elas ainda estão desenvolvendo o corpo e o cérebro. Então, por exemplo, uma criança que está no seu quarto lá à noite dormindo, deitadinha na cama no escuro, e de repente alguém bate na porta. E quando ela abre a porta, tem um pé grande lá na porta. Imediatamente ela reage, né? O corpo libera certas químicas. E ou ela vai se esconder debaixo daquele lençol, ficar ali paradinha, ou ela vai sair correndo. O que é absolutamente normal, é como a gente reage. Agora, o que acontece se toda noite aquele pé grande bater naquela porta? Toda aquela reação daquela criança, aquela química que ela libera, ela é repetida. Então ela deixa de ser uma reação adaptável para se tornar mal adaptada e prejudicial ao funcionamento físico e emocional. Áreas do cérebro como núcleo accumbens, hipotálamo, hipocentro, amígdalas, que são áreas extremamente importantes para reações como o prazer, a recompensa, o aprendizado, riscos, vício, medo, ansiedade, elas são drasticamente afetadas. Existem, de fato, razões neurológicas para que pessoas que vivem essas experiências adversas, elas são mais propensas a desenvolver um comportamento de alto risco na fase adulta. E mesmo que elas não venham a desenvolver esse comportamento de alto risco, elas são mais propensas a desenvolver doenças. Doenças como câncer, doenças pulmonares, doenças cardíacas, tabagismo, alcoolismo,
suicídio, depressão, distúrbios alimentares, obesidade, uma série de doenças crônicas. Esses traumas, eles afetam não só o nosso sistema imunológico em desenvolvimento, como o nosso sistema endócrino em desenvolvimento. E, incrivelmente, eles afetam até a forma como o nosso DNA ele é lido e replicado. No Brasil, 61% das nossas crianças, isso é de 6 entre 10 crianças, elas vivem no estado de pobreza. Isso sim, extrema vulnerabilidade em múltiplas dimensões. O Brasil é o país onde mais morrem adolescentes assassinados no mundo. E essas experiências adversas, elas não são necessariamente, não estão relacionadas a esse grupo de pessoas. Elas são muito mais frequentes do que a gente imagina e elas acontecem nas melhores famílias. Então, quando eu descobri isso, eu fiquei tentando fazer essa conta. E eu vi um vídeo que me impactou muito, assim, na internet. Era um grupo de crianças gravando com o celular uma selfie, um pedido de socorro para qualquer adulto que estivesse vendo aquilo. Elas estavam em extrema vulnerabilidade, há vários dias sem água, sem comida, em plena guerra na Síria, em Alepo. A guerra que está aí acontecendo, né? Numa situação alarmante de refúgio. Hoje a gente tem mais de 68 milhões de pessoas deslocadas, onde grande parte estão em situação de refúgio e mais da metade são crianças. Fronteiras fechadas, países vizinhos entupidos de refugiados e crianças que perderam seus pais, seus irmãos, tios, avós, vizinhos, qualquer referência familiar, que perderam seu país, sua casa, comida, água, educação, seus sonhos, sua dignidade. Vivendo as piores violências que vocês possam imaginar. Assim, Aquilo me incomodou bastante. Quando eu li aquela notícia, quando eu me envolvi muito com aquilo, fiquei de novo querendo me movimentar e ver de que forma que eu poderia ajudar. Acabei me envolvendo com a causa dos refugiados. Fui para o Oriente Médio para entender como é que eles estavam lidando com aquela situação. E chegando lá, eu fiquei muito triste com as cenas que eu assisti, com as histórias que eu fiquei sabendo, que eu nem imaginava que aquilo existia. E voltei de lá, trazendo assim no meu coração a linda cultura daquele lugar e as pessoas inspiradoras que estavam fazendo a diferença, para ver de que forma que eu poderia aplicar aquilo aqui no Brasil. Mas voltei assim, magoada, assim, desanimada da humanidade, tentando entender como é que eu ia criar o meu filho nesse mundo. E o problema era tão grande que ele parecia que não tinha realmente solução. Até que eu lembrei de uma coisa que me aconteceu alguns anos atrás, quando eu fui numa loja de construção comprar material de obra lá para casa. Eu encontrei um rapaz na loja que veio falar comigo, pediu para tirar uma foto, autógrafo e tal. Ele perguntou: "Você lembra de mim?" Eu falei que não. Aí ele falou: "Ah, você me conheceu quando eu tinha 9 anos de idade. Você veio até o orfanato onde eu morava e me deu um brinquedo. E hoje eu trabalho aqui nessa loja, já passei na faculdade, daqui a pouco eu tô lá." E aí eu fiquei super contente, né, cheia de esperança. Eu falei: caramba, um rapaz, eu vi ele pequeno. E aí, assim, 2 lâmpadas acenderam na minha cabeça. Porque se o nosso cérebro é moldado a partir dos traumas, né, se ele pode se alterar anatomicamente e todo o padrão de funcionamento químico de acordo com os traumas que você tem durante a sua infância, fortes impactos emocionais de amor também poderiam alterar aquilo ali. E principalmente se eles fossem repetidos como projetos de educação através da arte ou do esporte, a gente tinha uma saída ali para aquela criança no futuro. Aí eu falei: nossa, é isso a resposta, então por isso que tem que ser repetido. Eu fiquei pensando, né? E aí eu descobri, bom, e por que isso não está acontecendo? Por que as pessoas não levam isso mais a sério? E aí eu comecei a olhar ao meu redor e eu percebi que talvez porque isso não aplica a nós. Porque a gente pensa que são os problemas daquelas crianças,
daquele país, as crianças lá da favela. O problema, na verdade, é da política, o governo tem que mudar. Todo mundo tem que mudar. E aí vem a inteligência emocional e ensina que o primeiro passo, para a nossa evolução é a autorresponsabilidade. Ela fala que tudo que a gente é hoje é o que a gente aprendeu na nossa infância. A gente repete na nossa vida adulta o que a gente aprendeu na nossa infância. Todas as nossas crenças limitantes, elas foram impostas para a gente na nossa educação familiar quando éramos crianças. Então eu pergunto, quantas pessoas aqui, que estão aqui, sofreram abusos na infância? Quantos de nós carregamos traumas que a gente prefere não lidar, encostar, porque deixa lá no passado, eu não quero mexer nisso? Quantos de nós aqui tomaram umas boas palmadas quando eram criança, que hoje a gente não sabe nem porquê, mas continua acreditando que elas são necessárias? A ciência, ela é clara quando ela diz que experiências adversas na infância te causam problemas na saúde ao longo da vida. E por que que a gente prefere ficar doente a ter que lidar com a verdade? Está na hora da gente entender o que a gente sente e por que a gente sente. Está na hora da gente começar a transformar as situações estressantes de forma que elas não acabem com a nossa vida. Que criança nós fomos quando éramos criança? Será que a gente não está querendo lidar com a responsabilidade de que esse problema existe em cada um de nós? Hoje, todos os problemas do mundo, a desigualdade, a pobreza, a guerra, a intolerância, o racismo, qualquer problema que vocês quiserem colocar, todos os problemas do mundo, eles estão ligados à falta de empatia. E a empatia não é algo que a gente precisa aprender. A empatia existe em cada um de nós. O ser humano, ele é empático por natureza. Toda a nossa estrutura e nossas conexões cerebrais, elas foram feitas para a gente se comunicar e se expressar com empatia. A empatia é a nossa capacidade de entender o sentimento do outro. E isso não significa tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, porque as pessoas têm gostos diferentes, nós somos diferentes. Porém, a empatia é o elo que une toda uma sociedade. É ela que nos torna mais criativos, mais inovador. É ela que nos faz ver um problema não só pelo nosso ponto de vista, mas por vários pontos de vista, isso ampliando a nossa possibilidade de solucionar um problema. As nossas crianças, elas estão crescendo muito rápido. As crianças que estão esquecidas, elas estão crescendo muito rápido. Se o nosso cérebro é moldado a partir de estímulos, ao ponto dele mudar a sua anatomia, a sua estrutura, a ponto dele mudar o seu padrão de funcionamento químico, o que a gente precisa fazer é exercitar a nossa capacidade de ver a qualidade no outro. Parar de ver o defeito e ver primeiro o que o outro tem de bom. O que a outra pessoa tem em comum com a gente e não diferente. E isso é um exercício. E para isso funcionar, a gente tem que ter determinação e persistência. Está na hora da gente educar os nossos filhos, não só para serem os melhores seres humanos do mundo, mas para eles serem os melhores seres humanos para o mundo. Qual o DNA do futuro que você quer para o mundo? Muito obrigada.